de falar aos santos. Queridos irmãos, tratando-se de um culto evangelístico, nós queremos ler um texto com os irmãos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. A Deus seja honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Queridos e amados irmãos, no capítulo de número 4, versículos, irei ler apenas o versículo de número 13. Os irmãos sabem, antes da minha leitura, os irmãos sabem muito bem que o livro de Atos dos Apóstolos vai contar, meus irmãos, aquilo que os apóstolos realizaram por meio, meus irmãos, do poder de Deus, que era notório naqueles dias. E os irmãos sabem que o capítulo 4, Pedro e João, ele vai ser interrogado acerca de um milagre. E o texto que ora citei para os irmãos está no versículo de número 13. Os irmãos localizaram? Está escrito, meus amados e queridos irmãos: então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos e amados irmãos, o texto que ora escolhi de propósito vai falar de algo que nós temos que ter: a ousadia para falar no nome daquele que nos escolheu. E claro, queridos irmãos, que ousadia é algo que nós temos percebido desde o livro do Gênesis. Tem pessoas que se destacam por desaforos, por palavras que ofendem. E nós sabemos, queridos irmãos, que o povo de Deus, os servos de Deus, têm uma marca. Aqueles que foram escolhidos por Deus, eles com certeza carregam a marca consigo. E ousadia, meus irmãos, em algumas traduções vai dizer coragem. Coragem, meus irmãos, é uma marca que nós, como servo de Deus, nós temos que ter. Ousadia foi o que o apóstolo Pedro e João aqui demonstraram. Estes dois homens, meus irmãos, ele estava na frente, nada mais, nada menos do que o Sinédrio, a maior autoridade religiosa, 71 ancião. Estes homens foram interrogados acerca do milagre. E os irmãos conhecem muito bem a história de Pedro, um homem possuidor de grande iniciativa, mesmo antes do Pentecostes. Foi ele, meus irmãos, este homem, ousado, corajoso. Os irmãos sabem que o capítulo que antecede estes homens iam para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Eles foram orar, e no templo, na porta do templo, o homem pede uma ajuda. Mas aquele homem tinha algo
que marcou para sempre a vida daquele moço, daquele homem. A ousadia, meus irmãos, é algo que nós temos que ter. A Bíblia diz, portanto, quando nós devemos chegar diante de Deus, nós devemos chegar com confiança, não desconfiado. Não, meus irmãos, nós temos que ter ousadia. E estes homens demonstraram que eles tinham ousadia, eles tinham coragem de falar verdades, porque eles tinham algo que nós não temos que perder. Ele tinha ousadia. O povo de Deus tem essa marca, meus irmãos. Tratando-se de evangelho, tratando-se de reino de Deus, nós temos que saber quem somos nós neste reino. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus disse para Noé, essa palavra Deus nos deu na concentração debaixo de uma grande chuva. Deus disse a Noé, ele diz assim aqui: Noé, vou acabar com tudo. Mas Noé era ousado, meus irmãos. Quando Deus disse a Noé, ele disse assim aqui: Noé, vou acabar com a raça humana. Mas Deus se agradou dele, e Deus disse para ele: prepara uma arca. Mas, queridos irmãos, não existia nem, vamos dizer, nem chuva. Uma grande embarcação para quê? Mas quem conhece o Deus que serve não o questiona. Debaixo dessa ousadia, disse: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para realizar o que o Senhor quiser. Ele prepara, meus irmãos, a grande arca. E não se admire se você, durante o seu tempo de vida cristã, vê Deus usando outras pessoas, porque Deus não escolhe, meus irmãos, merdosos. Deus não escolhe pessoas sem coragem, embora tendo, mas oculta. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus só levanta homens corajosos, embora sendo frágil, embora sendo pequeno, mas ousadia o povo de Deus tem que ter, queridos e amados irmãos. Ora, quando Deus levanta homens, ele tem que ter coragem, tem que ter forças de vontade para realizar a obra de Deus. E este homem, queridos irmãos, o apóstolo São Pedro, ele disse: não fomos nós com o nosso próprio poder, foi o nome daquele a quem vós crucificaste. Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja o nome do eterno Deus nessa noite. Ousadia, queridos, é a palavra para nós evangelizarmos. Não tem coragem de evangelizar os medrosos, aqueles que pensam: eu estou salvo, eles que se explodam. Não, nós temos que ter ousadia, entrar no campo do adversário e tomar a presa das mãos de Satanás, porque nós temos que ter ousadia e coragem para pregar o santo e poderoso evangelho do Cristo vivo. E o apóstolo Pedro, ele tinha esta ousadia, que embora, queridos irmãos, as pessoas, por que será? As pessoas perguntam por que os sinais de 20 anos atrás não acontecem. Será que está faltando ousadia? Será que está faltando o provocador de milagres? Meus amados irmãos, eu tenho 5 minutos apenas. Este homem foi interrogado acerca do milagre. Tem pessoas que é interrogado acerca de qualquer outra coisa. Ousadia. Ousadia, meus irmãos, é o rei preparar uma estátua no campo de Dura e dizer: quando a trombeta tocar, os instrumentos sonoros soarem, é para todos adorarem. E lá no meio tinha alguns que não entenderam muito bem a mensagem, mas ele tinha algo que nós temos que ter. Quando as trombetas soaram, tocaram, existiram 3 homens ousados. Ficaram em pé, meus irmãos, porque ou nós sabemos o Deus que nós servimos, ou então nós estamos perdendo tempo, queridos. Aqueles homens, eles estavam sujeitos à morte, em ter que se dobrar o sistema. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Ousadia, meus irmãos, a palavra ousadia quer dizer coragem. Tratando-se de evangelizar, meus irmãos, nós já entramos em cada lugar.
Uma vez entramos no prostíbulo, eu e alguns jovens. O dono daquele antro de perdição olhou para nós assim com um ar de fera selvagem. E nós, quando apresentamos o dono da nossa vida, as prostitutas pararam. Ele desligou o som, desligou a televisão e pararam para ouvir. Ou nós temos ousadia, ou nós somos tragados, ou nós investimos neste reino, ou nós estamos perdendo tempo. Meus irmãos, Jesus está voltando. Nós temos que ganhar galardão daqueles que ganham alma para o reino de Deus. A Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Temos que ter estratégia assim. Nós temos também, meus irmãos, que se levantar. Nós temos que ir avante. Nossa morada não é aqui, meus irmãos, está logo ali. Portanto, nós temos que ser ousados, temos que ser intérpretes, nós temos que pregar Cristo vivo, nós temos que ser ousados, queridos. Nós temos que entrar no campo do adversário e dizer: essa aqui pertence ao Senhor Jesus. Largue, tire as suas mãos sujas, imundas desta vida, porque nós temos um poder, queridos, que o mundo não tem, o mundo desconhece, mas nós temos o Espírito de Deus na vida. Nós temos ousadia, porque nós não andamos com Judas, meus irmãos, nós andamos com Cristo, nós aprendemos dele, nós herdamos dele esta coragem. Foi ele quem disse: diga para aquela raposa. Irmãos, falar de chamar o homem de raposa, o rei, era um termo, meus irmãos, que só os ousados é capaz. Ousadia quem tem aqui nessa noite? Coragem. Tem pessoas que moram há 30 anos na casa, as pessoas nem sabem se é crente. Tem pessoas que vão fazer uma concentração na porta do irmão. Não, aqui não tem não, irmão. Tem pessoas que não se identificam, tem vergonha. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Evangelho não é autoajuda. Evangelho não é filosofia, meus irmãos. Evangelho não é conto de fadas. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para aqueles que nele creem, meus irmãos. Nós temos que ser ousados, nós temos que pregar este Evangelho. Este Evangelho é capaz de salvar a prostituta, este Evangelho é capaz de salvar o gay, este Evangelho é capaz de libertar o ébrio. Só o sempre intérprete, só os ousados têm coragem de dizer ainda essa palavra: Jesus te ama, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te salvar, Jesus te ama. Só os ousados têm essa capacidade de fazer isso. Meus irmãos, que Deus levante pessoas corajosas, pessoas ousadas, assim na coragem de Gideão. Meus irmãos, o anjo chega para ele e diz: varão valoroso. Ele fica inquieto com aquela saudação. O Senhor é contigo. Ele era corajoso, meus irmãos. Enquanto outros escondiam-se, ele estava malhando mesmo sendo no lagar. Ele tinha coragem de fazer alguma coisa. Quando o anjo dá aquela saudação para ele, ele foi tão ousado que perguntou, dizendo: cadê as maravilhas que o nosso Deus, que nossos pais nos contaram? Ousadia, meus irmãos. Ousadia, assim como Jó no capítulo 13 e versículo 13, ele diz: cale-se perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo, mas ele disse: eu defenderei a minha causa perante ele. Ousadia. Nós somos servos, nós somos discípulos de Jesus, e nós temos que ter essa marca, meus irmãos, que o mundo não consegue tirar, marca que o tempo não consegue tirar. Ousadia de dizer para Satanás: saia em nome de Jesus, liberte essa vida, saia deste mundo, saia dessa cidade, saia desta casa, porque, né, queridos, nós temos que ter ousadia de expulsar o demônio da nossa cidade, do nosso país e do nosso mundo. Satanás só age, meus irmãos, através da legalidade. Tem muitas pessoas dando legalidade a ele. Quer ser ousado? Ande com Jesus. Quer ser ousado? Coma este livro. Um ousado disse para o rei: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. João Batista, meus irmãos, João Batista perdeu a cabeça, mas covarde ele não foi.
Está na moda hoje. Está na moda hoje, meus irmãos. Para entrar no céu nós temos que ser ousados. Ousadia de dizer não ao pecado. Ousadia para dizer não às coisas que o mundo oferece. Dizer não quando tomar partido para falar contra um dos seus irmãos. Ousadia é a palavra nesta noite para você, nesses rápidos minutos que o meu amado e querido pastor me deu. Paulo, meus irmãos, ele disse: meu evangelho não foi para vocês através de palavras, foi através de sinais e poder. Não vamos perder essa marca, queridos. Ousadia de resistir ao diabo, e com certeza ele fugirá. A Bíblia não diz que nós devemos temê-lo. A Bíblia não diz que nós devemos retroceder, mas que Deus em Cristo nos ajude, na coragem e na unção de Deus, nós sermos ousados para desbravar, capaz de tirar, assim como Davi. Me dê mais um minuto, meu pastor, por favor. Quando esquecido pelos homens, esquecido pela família, quando o leão vinha e tomava uma ovelha, Davi ia lá e disse: essa ovelha não é sua. Quando o urso se levantava, meus irmãos, Davi ia lá e tomava, mesmo ninguém sabendo. Davi era ousado mesmo sem ninguém ver. Mas o dono dos céus, aquele que não chama medrosos, aquele que não chama fracos, ele estava lá de cima olhando para Davi. Deus é aquele ainda, meus irmãos, que chama, e não vai chamar covardes, medrosos. Injeção de ânimo para você nessa noite. Se nunca mais pregou, volte a pregar. Jesus está voltando. Se nunca mais disse essa palavra para alguém, Jesus te ama, volte a dizer. Seja ousados. Alguém disse alguma coisa boa vem de Nazaré, um ousado disse: tem. Vem ver. Que Deus em Cristo nos ajude, que sejamos ousados, e que Deus faça com que essa palavra alcance aquilo que o pregador não conseguiu transmitir, ousadia. Ou nós temos essa marca, ou nós não vale nem a pena estarmos aqui. Sejamos ousados, que Deus em Cristo nos abençoe.